Olá, minhas irmãs e meus irmãos, como vocês estão? Ontem à noite eu assisti a um filme que reúne vários medos de muitas pessoas, como sexo, acidentes automobilísticos e filmes do David Cronenberg. Sim, hoje a gente vai falar sobre Crash, de 1996, não confundir com aquele jogo da raposinha, e também não confundir que tem um outro filme que é o mesmo nome. Inclusive eu fui mostrar o filme pra produção e ela veio cheia do preconceito porque achou que ia ser um filme que o cara enfiou a pica no escapamento do carro. Não é isso. É muito mais profundo e vocês vão ficar sabendo no vídeo de hoje. Gente, o David Cronenberg é um diretor que ele sempre explora esse lado da revolução industrial, ou melhor, do avanço da indústria e a humanidade. Qual é a relação que existe entre os seres humanos, os impulsos sexuais e a revolução, o avanço das tecnologias, o avanço da indústria. E aqui, velho, é o carro, tá ligado? Como se fosse o Cine Privé e o Auto Esporte se unem num filme. Você vai fazer amor comigo agora? Mas assim, eu juro, é foda, é foda. Esse é um tipo de filme que ele tem aquela vibe, aquela atmosfera, aquele grip de filme dos anos 90, tá ligado? Aquele tipo de filme que tu acordaria suado numa madrugada com a vinheta do Corujão e estaria passando esse filme. Eu não sei se ele passaria no Supercine, porque eu acho que ele é um pouco de conforto demais. Porém, ele tem a vibe amanteigada de jazz e cigarros da introdução do Supercine. E isso é um grande elogio pra mim. Eu procuro isso nos filmes. Bom, antes de qualquer coisa, se esse é o primeiro vídeo que tu tá vendo aqui do canal, prazer, meu nome é João Mânica, aqui eu falo sobre o limite da sétima arte. Deixa um like no vídeo, hypa se for possível, se inscreve, torne-se membro e também minhas redes sociais estão aparecendo aqui abaixo, você pode me seguir lá. Então, basicamente esse filme é de um diretor canadense que é o Cronenberg. Quando o filme foi pra Cannes e ganhou o prêmio do júri, o Francis Ford Coppola não quis entregar o prêmio pro Cronenberg. Invejoso do caralho, sejamos sinceros, né, minhas irmãs e meus irmãos. Pô, cara, é um filminho cult, já é considerado um clássico cult. Quem é Francis Ford Coppola perto do nosso irmão Cronenberg? Aqui no canal João Mânica não se cria esse tipo de atitude contra filminho de conforto, tá? E até assim, esse filme ele não é tão gráfico assim, ele é muito mais profundo do que gráfico. Tem muito filminho aí da Netflix que a gente já falou aí, de putaria e sacanagem, que é muito pior do que isso aqui, gente, sejamos bem sinceros. Mas vamos lá, sobre o que esse filme fala? Mano, basicamente esse filme é sobre um grupo de pessoas que tem fetiche em carros, tá? Ou melhor, em acidentes de carros. E esse filme, ele é baseado num livro do J.G. Ballard, J.G. Ballard, que escrevia exatamente sobre isso, sobre pessoas que reencenavam acidentes famosos, né? Por exemplo, o acidente do James Dean, ou então até o acidente do presidente Kennedy, eles consideravam como um acidente automobilístico, porque aconteceu num carro, e eles pegavam esses acidentes, reencenavam, obviamente isso é tudo ficção, né, no livro e no filme, e eles tinham uma relação de desejo sexual com aquilo, como se o carro fosse uma extensão do corpo humano. E aí que vem a parada profunda, porque isso é verdade, gente. Vocês já pararam pra pensar Quantos caras aí não compram uma Dodge Ram pra andar numa cidade do interior? Em ruazinhas que não dá pra passar nem um Fiat Uno. Sejamos sinceros, né, gente? E o Cronenberg decidiu fazer um filminho de conforto, que é o que a gente vai falar hoje, que explora isso. Então o filme, ele tem o James, que é um diretor de cinema, e ele tem um caso, ou namora, eu acho que na verdade é um caso com a Catherine, que, enfim, é um rolo dele ali, né? E logo no início do filme, a gente vê ela num hangar de aeroporto, e a primeira cena do filme é ela tirando o peito pra fora e encostando no capô do carro, tá ligado? Enquanto que tá tocando uma música que é de uma guitarra elétrica, que lembra muito um som mecânico, deixando muito claro qual é o clima do filme, que é um clima meio sombrio e que velho, vocês vão ver, é filmão, é filmão. Bom, enfim, aí ela tá transando com um cara num carro já, e o James, ele tá no set de filmagens transando com a assistente dele, algo assim, que não vai aparecer depois no filme, é só pra mostrar que os caras gostam de molhar o biscoito. Quem não? E aí, cara, o filme, ele se passa basicamente numa rodovia perto de um aeroporto e também perto dessa equipe de filmagem. O filme não mostra qual é o filme que o James está fazendo, né? Ou até mesmo o que ele faz, não mostra muito isso, porque logo no início ele sofre o acidente. Então ele tá saindo desse aeroporto e ele acaba caindo por um canteiro e bate de frente
com um carro, que é o carro da Ellen. A gente ainda não conhece ela, mas ela é uma das personagens mais enigmáticas, mais divas desse filme. E a Ellen, ela tá com um homem ao lado dela, que é pra ser o marido. O marido tava sem cinto, então ele voa e acaba cruzando o para-brisas do James e parando no carro do James, né? Dentro do carro. Bom, acidente de carro é sempre uma parada muito traumática, por menor que seja o acidente, ainda mais ali que envolveu uma morte. Porém, o James, no meio disso, ele tava com cinto, então ele tava seguro, a Ellen também tava com cinto. Ele olha pra Ellen e ela mostra o peito pra ele, tá ligado? Ali a gente não entende se aquilo foi intencional ou não, mas ao longo do filminho vocês vão entender que provavelmente esse acidente ele aconteceu justamente porque ele foi causado. Aquilo era pra acontecer daquela forma, porque a Ellen faz parte daquele grupo que eu mencionei. E aí nesse momento, quando o James ele sofre o acidente, ele percebe que, mano, que porra é essa? A mulher me mostrou o peitinho ali no acidente, eu até que gostei. Eu tava numa situação de quase morte, mas foi interessante, foi legal. E aí ele vai pro hospital, onde ele passa um bom tempo operado, né? Eles colocam vários pinos na perna dele, ele fica quase com uma perna mecânica, saca? Quase que o carro virou ele, sabe? O metal virou parte dele. E se você curte os filmes do Cronenberg, ele sempre faz isso, né? Ele faz seres humanos que se fundem com outros materiais. A Catherine, que é a ficante dele, vai no hospital. Quando a Catherine tá com o James no hospital, ela até tenta, né, ajudar nosso irmão ali, mas ele não quer nada, tá ligado? Não naquele momento, pelo menos. E aí ela, tá conversando com ele, enfim. Ele descobre que o marido da Ellen, que é o cara que voou no para-brisa, acabou morrendo. Vai até o corredor, onde ele encontra ela. Eles têm um bate-papo ali, coisa básica. Mas ele encontra o Vohan. É um nome difícil pra falar, acho que é Vohan. Primeiro a gente acha que ele é um médico, só que ele não é médico coisa nenhuma, gente. Só se for um médicozinho from hell, né? Só se for um médico de carros. Porque esse cara, na verdade, ele também faz parte do grupo da Ellen e ele é como se fosse o chefe desse grupo, é o cara que organiza os eventos em que eles vão reencenar os acidentes e ele é o cara que fotografa tudo. Ele é meio que o líder da galera, né? E esse Vohan, ele tem uma obsessão pelas cicatrizes do cara, inclusive ele tem várias cicatrizes que são visíveis no rosto, né, na cara, e ele é tipo assim, um malucão. E eu tô maluco, esse cara, ele é igual ao Colin Farrell. Ele é igual ao Colin Farrell, véio. Igual. Achei que era até irmão dele, mas não é não. Crash victim? Yes. Bom, e depois que o James sai do hospital, que se passou bastante tempo, porque ele já tá com a perna basicamente curada, ele desenvolve meio que uma obsessão por carros. Ele não sabe se é por acidentes de carros, mas ele tem uma obsessão por carros. Ele compra um binóculo e ele fica num prédio, num estacionamento, que eu acredito que seja nesse aeroporto, onde possivelmente está acontecendo as filmagens do filme. Ele fica observando a rodovia e percebendo o fluxo dos carros, tá ligado? Vendo que, parece que agora tem menos carros, obcecado pela presença dos carros, mano. Alguém precisa apresentar Auto Esporte pra ele. Bom, aí quando ele vai recuperar o carro, ele acaba indo para uma espécie de desmanche, onde ele encontra, na verdade, o carro da Ellen, né, da mulher que ele acabou conhecendo no acidente. E lá ele encontra várias fotos, onde ela tá quase seminua, também encontra umas revistas pornô, e ela chega também nesse lugar, e os dois começam a ter uma relação. Eles saem, então, desse ferro velho, desse desmanche, eles vão até o aeroporto, onde ele estaciona o carro, e ela também, cara, muito diva, com uma luva de couro e uma roupa clínica, assim, porque eu não entendi se ela é médica, se ela é enfermeira, mas ela tem alguma relação, assim, um trabalho em que ela trabalha num hospital. Eles começam a transar nesse estacionamento do aeroporto, e é engraçado como ele tá com a perna quebrada, né? Ele acabou de se recuperar faz pouco tempo, então é tudo muito difícil e sempre no carro, saca? Quase todas as cenas de sexo nesse filme são dentro de carros ou então envolvendo carros, menos quando ele transa com aquela ficante dele, que é a Catherine, que aí sim eles vão no apartamento dele ou dela, mas sempre mostra também essa questão da perna quebrada, do gesso, sabe, da dificuldade, e também é como se fosse assim, dor e prazer juntos, saca? Destruição e criação. É arte, gente, é arte. This is your car?
Bom, aí tem uma das cenas mais memoráveis do filme, talvez, que é quando eles vão reencenar o acidente do James Dean. O James Dean, ele foi um ator muito, muito famoso que morreu muito cedo em um acidente com um Porsche. Então eles criam, tipo, uma reencenação clandestina, onde eles colocam uma arquibancada numa rua deserta, e aí o Vaughan, ele chama outras pessoas pra fazerem parte dessa encenação, e assim, é tudo realmente real, né? Claro que não no filme, né, gente? Isso aqui é um filme, é arte, é sétima arte. Mas no filme é pra ser como se fosse real. Então eles não usam cintos de segurança. Eles vão com os carros que eram realmente os carros que estavam envolvidos no acidente. E aí eles se chocam. E um dos amigos do Vaughan, ele acaba sofrendo uma concussão. Ele acaba ficando muito tonto. No meio disso a polícia chega. Só que na verdade não é bem a polícia. É como se fosse um guarda de trânsito. E dispersa todo mundo. Quando as pessoas saem então dessa reencenação, eles vão pra casa do Vaughan. Que na verdade não é dele, porque ele mora no carro dele. Ele faz isso, tá ligado? Ele mora no carro. Tem uma obsessão tão grande pelo carro que ele mora no carro. Ele transa no carro. Ele vive no carro. Ele só acho que não faz as necessidades no carro, mas o resto é tudo no carro. Porém, eles vão pra uma espécie de oficina, que é como ele chama, desses amigos, desse grupo, né? E realmente é uma oficina de carros que funciona como uma casa. E lá, velho, eles conhecem uma das personagens mais enigmáticas e mais, assim, características do filme, que é a Gabrielle. A Gabrielle, ela sofreu um acidente de carro e ela tem uma carcaça de metal que funciona como um esqueleto pra ela, tá ligado? Que faz com que ela tenha sustentação pra viver, mano. Então ela tem, assim, uma perna tem uma armadura, ela também tem uma coisa no peito dela que deixa só um peito de fora, enquanto que, sabe, tem um plástico em volta. É muito louco, mano. Tem até o porta-baseado, o porta-cigarrinho de artista, mano, que ela puxa, assim, da perna dela e oferece pra gurizadinha que tá ali. I thought you might be missing these. Bom, aí nessa oficina o James, ele acaba descobrindo que o Vaughan, ele fotografa todos esses acidentes, ele fotografa tudo que acontece com esse grupo, e ele fotografou inclusive o James tendo relações sexuais com a Ellen na cena do aeroporto, em que eles estavam transando. Então o cara tava de voyeur ali. Nesse momento é meio que quando eles trazem o James pra dentro desse grupo, saca? Pra dentro dessa quase que uma seita de pessoas que tem fetiche em acidentes de carro. Bom, aí não demora muito pro James ele trazer a Catherine junto dessa galera. E eles organizam como se fosse, assim, carreatas em que eles vão ficar se chocando. Não causando um acidente, mas brincando com a possibilidade de causar um acidente. É como se fossem as preliminares. Eles vão ficar se chocando, se batendo no meio do trânsito, esperando que algo possa acontecer. E aí, nesse momento, a Catherine, ela desenvolve um fetiche muito grande pelo Vaughan, sabe? Uma obsessão quase pelo cara. E mesmo quando ela tá transando com o James, ela quer ficar sabendo coisas sobre o Vaughan. Se ele é sujo, se o carro dele fede a sêmen, se o carro dele fede a óleo, o que ele faz no carro, como ele faz. Então ela desenvolve realmente uma obsessão pelo Vaughan, pelo líder desse grupo. E assim, eles também estão programando um outro acidente, que é pra ser um acidente muito famoso também. Eu não sei se esse é de alguém conhecido que realmente aconteceu, mas é um acidente que era de uma mulher que tinha um peito muito grande e morreu com um chihuahua no banco de trás. E aí o que acontece é que eles vão encenar com aquele mesmo cara que encenou o acidente do James Dean. Então eles compram uma peruca pra ele, umas próteses, também um chihuahua, eles conseguem, infelizmente. Eles conseguem um chihuahua de verdade. E a cada dia que vai passando, o James, ele entra mais ainda nessa espécie de grupo, nessa espécie de seita de fetichentos de carro, até o ponto em que ele sai com o Vaughan à noite, usando o carro dele, aquela banheirona, que eu acho que é um Cadillac, não sei. E aí eles vão pro mesmo estacionamento do aeroporto, que é dos cenários mais frequentes do filme. Eles encontram uma prostituta e eles contratam ela pra transar com o Vaughan no banco de trás do carro. Eles falam assim, olha, tu vai ter que fazer aqui no carro. Ela aceita, beleza. E aí os três, então, saem pela noite, enquanto que o James tá só dirigindo e vendo tudo que tá acontecendo. E o Vaughan tá ali atrás, né, fazendo a revisão do carro, não é mesmo? O filme, assim, ele é muito sensual, realmente. Ele não é tão explícito, assim, mostram realmente algumas cenas, mostram um peitinho ali, mostra uma coisa, mas ele é muito mais, cara, da vibe, realmente, assim.
Como eu falei, não é um negócio super explícito. Ele é sim um filme pra adultos, né? Mas ele não é um filme expositivo demais, cara. Ele é muito mais sobre essa ideia, assim, né? Sobre, cara, transar num carro que tá em alta velocidade com a possibilidade da morte, tá ligado? Numa dessas noites, o Vaughan sai com o James e com a Catherine, e aí eles passam por um acidente de carro que o Vaughan fica fotografando, e a gente acaba descobrindo que é aquele acidente que era pra ser reencenado, junto com aquele cara, o cara que, né, botou a peruca e tava com o Chihuahua, e a gente descobre que ele acabou morrendo. Tem uma cena que aparece a peruca, assim, né, colada no banco do carro com sangue, e o cachorrinho, infelizmente, morto, mas parece muito um boneco, gente, tudo bem, pode assistir, quem tem trauma aí com filminhos que mostram cachorros, tá tudo bem, pode assistir. Bom, aí nessa noite é finalmente quando a Catherine, ela vai consumar o desejo dela, que é transar com o Vaughan. E assim, eles transam no carro, enquanto que o James tá dirigindo, eles passam por um lava-jato automático. E aí essa cena mostra vários fluidos, assim, do lava-jato, sabe? Tipo o sabão, a água, o esfregão passando enquanto que os dois estão transando. E mostra essa relação, velho, entre os fluidos corporais e os fluidos do Renault aí, da Chevrolet, E assim, é um filme realmente onde todo mundo desse grupo transa com todo mundo. É um filme que, sim, é um surubão automobilístico. Tem um momento, cara, que assim, é um dos mais de conforto, velho. Lembra da Gabrielle, que eu falei que é uma das mais vibe do filme? Ela vai com o James pra uma loja da Mercedes, onde eles vão, cara, eles estão querendo comprar um carro, ou pelo menos dar uma olhada no carro, e aí ela tá com aquela perna mecânica, né, aquela estrutura que parece uma armadura, ela acaba pedindo ajuda de um dos vendedores, e o vendedor fica, mano, fissurado nela, porque ela é uma mulher muito sensual realmente. Ela usa uma meia calça em que mostra assim só uma cicatriz que ela tem, uma cicatriz bem protuberante, bem grande, assim, presta atenção nessa cicatriz porque, bicho, vocês não sabem o que vai vir aí. A Gabrielle, como eu falei, ela é uma mulher que talvez representa a união, a maior união entre máquina e humano. E a galera ali aparentemente adora isso, né? Eles curtem. Então eles vão transar. Ela, o James e ela, né? E aí, mano, o James ele começa a tirar aquela armadura que ela tem e ele vê aquela ferida. Então, aquela cicatriz, na melhor. E aí ele rasga a minha calça dela e ele começa a se esfregar na cicatriz, ao invés de... É arte. As coisas vão ficando cada vez mais insanas e a necessidade de fundir o homem com a máquina se torna cada vez maior. Não é só mais as cicatrizes que são provenientes dos acidentes, mas também agora tatuagens. Então eles não vão um tatuador, na verdade eles vão fazer uma tatuagem médica. Eu não sei nem qual é o conceito de uma tatuagem médica. Alguém sabe me elucidar aí nos comentários, por favor. Mas enfim, eles vão para um bloco cirúrgico onde eles fazem uma tatuagem e o Vaughan ele faz uma tatuagem no peito como se fosse um volante realmente. E o James ele faz um símbolo de um carro, de uma marca de um carro, que também se alguém souber qual é o carro pode comentar ali embaixo. E aí, velho, nesse momento em que os dois, eles também agora não tem só as marcas de cicatrizes, mas também desenhos do carro, eles vão para um ferro velho e eles estacionam na frente desse ferro velho, que é onde eles começam a se beijar, tá ligado? A se pegar. O James meio que não quer mais, ele sai do carro, ele entra no ferro velho e ele entra no carro que tava no ferro velho. E aí nesse momento o Vaughan, ele pega e começa a bater com um outro carro nesse carro, que tipo assim, a consumação do bagulho, sabe? Tipo, o ato final foi feito nos carros se batendo, saca? Bom, aí também o Vaughan, ele acaba sofrendo um acidente fatal, onde ele cai de uma ponte e acaba indo num ônibus e tudo começa a pegar fogo. Nisso também a Ellen e a Catherine começam a transar dentro do carro. Era o carro do Vaughan, que ficou num ferro velho, e eles acabaram conseguindo usar o carro só pra... né? A cena final do filme, que é uma das únicas cenas que se passa durante o dia, ou melhor, um dos únicos acidentes que se passa durante o dia, é quando, velho, o James, ele sai de casa, pega o carro do Vaughan
ou pelo menos o que sobrou, e ele vai andando pelas ruas com a Catherine, né? E aí eles quase se acidentam várias vezes, e finalmente a Catherine acaba se acidentando, que é quando ela cai num canteiro. E aí nesse momento ela não morreu, ela só tá muito machucada. O James vai lá, começa a beijar ela, e os dois começam a transar no meio do canteiro, no meio da rodovia, no meio da estrada, e a câmera vai se afastando e o filme termina. Esse, assim, é um definitivo filminho de conforto e ele é um bom filme. Ele não é um filme que se arrasta. Eu vejo muitas pessoas, e até eu, quando vi um dos primeiros filmes do Cronenberg, né, quando eu vi pela primeira vez, eu achei que era um filme arrastado. Esse filme não é isso. Ele é um filme diferente de qualquer outra coisa que tu já viu. É muito interessante, mano. Então, assim, se tu ficou curioso, mesmo sabendo de toda a história, vá ver o filme, porque é um filme muito louco. Eu assisti esse filme na Prime, só que na verdade foi num canal da Prime, na Diamond Films. Mas vocês rola de encontrar em outros lugares, meus irmãos.